Olá, pessoal! Nós vamos estudar as diversas correntes que demarcam o conhecimento filosófico. Então, o vídeo vai ser um pouquinho grande, mas tenham paciência. A atividade vai ser pequena, tá? A filosofia faz parte da história e tem também a sua própria história. Com o decorrer do tempo, ela foi se aperfeiçoando e seus focos de estudo foram se diversificando, aumentando e diminuindo. Surgiram áreas do conhecimento que antes era abordada através da filosofia, tá? Como a biologia, psicologia, ciências sociais. Então, hoje elas são separadas, mas antes fazia parte da filosofia, tá? E a importância de estudar a história da filosofia nos ajuda a compreender, né, demandas sociais, políticas, culturais. Então, nós vamos começar pela Idade Antiga, né? O momento histórico, né? Nesse contexto histórico do nascimento da filosofia, estava em decadência a civilização micênica, tá? Eles se organizavam de forma monárquica e uma economia agrícola. Essa civilização não dava conta mais, tá? Então, com a invasão da Grécia pelas tribos dóricas, 900 anos antes de Cristo, tá vendo aqui, ó, 900 anos de Cristo, então, ou seja, mais de 2000 anos, né, atrás, o cenário político começou a se alterar significativamente e surge uma nova forma de organização social. Daí que começam a surgir os estados, as cidades, a ideia do que é cidadania. Essa ideia é muito importante para os dias de hoje, tá? O que é ser cidadão. Os indivíduos começaram a ter mais participação política e as atividades econômicas passaram a ser baseadas em comércio. Lembra que antes eu falei que a economia era agrícola? Então, agora, ó, já tem um comércio aí. Essas transformações sociais ocorridas nesse contexto fizeram com que explicações mitológicas do mundo não satisfizessem mais a maioria das pessoas. Essa mitologia do qual eu falo, né, é que lembra que antigamente, na Grécia Antiga, se acreditava em deuses gregos, né? Então, essa mitologia não era mais capaz de explicar o que acontecia. Se teve uma boa colheita foi por causa do deus tal. Se teve, né, uma colheita ruim, foi o deus que não quis. Então, explicava tudo através da mitologia. E todas as transformações tornaram Atenas como centro da vida política e cultura grega. Essas transformações trouxeram mudanças, né, no âmbito filosófico, que vamos separar em grandes movimentos. São 3, tá? Vamos dar uma olhadinha. Esses 3 grandes movimentos são os pré-socráticos, o período socrático e a sistematização, tá? Ou melhor, período sistemático. No período pré-socrático, tinham 3 movimentos, né, que destacavam algumas áreas do conhecimento, como a metafísica, a epistemologia e a lógica. A metafísica, ela procurava explicar as coisas que aconteciam na própria natureza, né, sem alterar a forma, medida, ordem. A epistemologia, por refletir sobre a possibilidade de um conhecimento seguro e verdadeiro. E a lógica, né? Antes, né, já nos pré-socráticos, já se refletia sobre a necessidade de ordenar os conhecimentos, né? Então, são os 3 conhecimentos do período, né, da fase pré-socrático. Agora, nós temos o período socrático. Então, nesse período socrático se dá o nome
por causa da filosofia de Sócrates, né? Para ele, o foco da filosofia dele passa a ser o homem e suas ações. A política constitui-se como uma forma de poder na polis. Ter uma boa argumentação e saber debater eram essenciais. Muitos aristocratas contratavam sofistas. Essas pessoas eram parecidas com professores, mas nesse caso eles ensinaram a arte da retórica. Essa arte da retórica era para conseguir debater e ganhar no debate, né? Então, para isso servia a arte da retórica. Mas Sócrates não pensava assim. Para ele, esse processo era imoral, pois não visava um fim justo, mas sim a vitória dos debates, né? Necessidades políticas próprias. Em contrapartida, a filosofia dele visa as questões comportamentais, tais como política, moral, além da teoria do conhecimento. Nesse período, além de Sócrates, um dos seus maiores discípulos foi Platão. Quem não ouviu falar de Platão? Utilizou a filosofia de Sócrates como ponto de partida para ir além das questões deixadas por seu mestre. Então, ele desenvolveu a teoria do mundo das ideias. Pela primeira vez dentro da filosofia, uma separação entre o mundo sensível, que é o corpo, e o mundo das ideias, o pensamento. Então, eles começaram a pensar o corpo separado de pensamento. Para ele, as ideias são a essência verdadeira das coisas. Por exemplo, uma cadeira pode ter vários formatos, e a gente sabe que é assim mesmo, né? Mas uma só essência verdadeira. Para que serve uma cadeira? Para sentar, né? Temos aí, por fim, o período sistemático. Nesse período ocorre uma sistematização feita por Aristóteles de todo o conhecimento filosófico, desenvolvido até o momento. O filósofo consegue desenvolver critérios e regras lógicas, que são base para o surgimento das técnicas da ciência e, sobretudo, das técnicas filosóficas. Temos um avanço tanto na filosofia política como a ética aristotélica, quanto e principalmente na metafísica e na epistemologia, teoria do conhecimento. Então, esse período serviu para o quê? Para sistematizar o conhecimento, para organizar o conhecimento filosófico, tá? Os filósofos em destaques, Tales de Mileto, Demócrito, Protágoras, Parmênides, Heráclito, Pitágoras, Sócrates, Platão e Aristóteles. Aí nós temos aí a filosofia da Idade Média, chamada também de filosofia medieval. Momento histórico, nesse contexto, a Europa era dominada pela Igreja Católica, tanto nas áreas da política e da cultura, quanto na área epistêmica, o conhecimento. A organização socioeconômica da sociedade estava pautada no feudalismo, tá? Pautas filosóficas. A filosofia medieval teve como pauta filosófica a necessidade de provar a existência de Deus e da alma. Teve influência dos filósofos Platão e Aristóteles, mas em outro sentido, no sentido religioso. Lembra que eu falei que para Platão e Aristóteles a alma, né, era separada do corpo, o pensamento era separado do corpo? Então, aqui eles pensaram um pouquinho diferente, tá? Suas teorias só foi utilizado aquilo que fazia sentido para os dogmas da igreja, censurando os outros elementos teóricos, né? Então, só pegaram da teoria de Platão e Aristóteles o que interessava para a igreja. Santo Agostinho foi um dos filósofos medievais mais influentes e desenvolveu sua filosofia apoiando-se sobretudo na separação do mundo sensível e das ideias de Platão. O mundo sensível, para os estudiosos medievais, passa a ser o corpo, todos os pecados que ele carrega e sua mortalidade.
O mundo das ideias, por sua vez, transforma na ideia de alma imortal. Santo Agostinho é dono da máxima: conheça Deus para conhecer o mundo. Por todo conhecimento necessitar de um aval da igreja naquela época, o avanço tecnológico e filosófico era quase nulo. No entanto, os árabes, os persas, os islâmicos, nesse período, resgataram os ensinamentos filosóficos e gregos, e com isso deram um salto científico, principalmente no quesito da química, física, astronomia e medicina. Ou seja, na Europa, enquanto estava sendo dominado esse período da igreja, né, com a influência da igreja, esses outros lugares que eu acabei de ler com vocês, eles conseguiram avançar, né, nas questões da tecnologia, dos estudos da medicina, mas todo o conhecimento foi chegando na Europa, sim, aos poucos, mas foi. Em resposta e com medo de perder o poder, filósofos cristãos tentaram incorporar as novas tendências. Em destaque, São Tomás de Aquino se apoiou nas teorias aristotélicas e defendeu que conhecer o mundo era conhecer a Deus. Para o filósofo, a ciência e os avanços tecnológicos não eram incompatíveis com a igreja e com suas leis. Historicamente, o que marca o final da Idade Média é a invasão de Constantinopla, Império Bizantino, pelos turcos. Mas, filosoficamente, um grande marco da passagem da Idade Média para a Idade Moderna é o afastamento epistemológico de Deus para a retomada da razão, da ciência e do mundo natural. O centro deixa de ser Deus e passa a ser o homem. Na Idade Média surge a filosofia cristã, hoje conhecida como teologia. As dualidades infinito, finito, corpo, alma, Deus, homem são temas centrais nesse período. E filósofos em destaque são Tomás de Aquino e Santo Agostinho.